dia, George Miller estava voando para Londres no meio de uma noite e ouvia, um programa infantil em que uma mulher estava resenhando livros infantis. E ela começou a resenhar sobre um livro, que tinha um porquinho que se tornou campeão mundial no pastoreio de ovelhas. E ela começava a rir durante a resenha, e ria de um jeito que fez George Miller pensar: isso deve ser especial. Tem algo nesse livro que faz essa pessoa, cair na gargalhada? E então, assim que chegou em Londres, George Miller foi numa livraria, comprou o livro que ela estava lendo, e quando chegou em casa ali, passou a noite inteira acordado lendo o livro. Simplesmente se apaixonou pela história. O livro de Dick King-Smith tinha algo especial para ele. E segundo ele, não tinha nenhum treinador de animais no mundo que teria alcançado aqueles feitos. De acordo com o George Miller, eles queriam criar com esse filme Baby um lugar que fosse tão memorável, tão marcante quanto a casa de Psicose, de Alfred Hitchcock, ou então a casa ali de Assim Caminha a Humanidade, dois filmes que são grandes clássicos do cinema, para que quando você pensasse em fazenda no cinema, você lembrasse dessa fazenda do filme Baby, uma espécie de fazenda marcante do cinema. E aí, em 1991, George Miller envia um roteiro, para os detentores da obra, e esse roteiro foi enviado num formato de storyboard, perguntando, se eles tinham interesse na produção de um filme. Em outras palavras, a história estava toda desenhada, quadro por quadro, do que o diretor queria fazer. E aí foi tudo aceitado, tudo acordado. Para o filme, olha o tamanho do desafio. Eles treinaram 970 animais, e no caso do Baby, o protagonista, o porquinho, 48 leitões desempenharam o papel de Baby. Várias cadelas e vários cães machos desempenharam os papéis de Fly e de Rex. Havia mais de 24 patos em treinamento para interpretar o papel de Ferdy, e todos os animais também tinham dublês diferentes, e para os filhotes tinha cerca de 24 filhotes, para desempenhar o papel de 6 filhotes. E o que eles fizeram foi formular o equivalente a um grande ringue de obediência ali dentro de um celeiro, e dividiram essa grande arena de treinamento em 4 partes, como se fosse uma torta. Em uma sessão os cavalos estavam em treinamento, em outra os cães estavam treinando, as galinhas estavam treinando, os patos, os porcos e assim por diante. E esses animais se viam treinando, pela proximidade, e ouviam também os comandos dos treinadores dos animais ali rivais, então eles acabavam aprendendo a se aceitar. Os porcos eram treinados com o uso de um apito, as ovelhas com apito de festa, os gatos eram treinados com sinos e os patos com zumbidos, Os treinadores usavam esses recursos. Então, se durante as cenas gravadas, os animais se comportassem bem, os treinadores usavam esses apitos, para associar ao acerto. Muito interessante. E segundo esses treinadores, às vezes parecia até um jardim de infância, e a equipe de produção tinha que pedir para pegar mais leve, porque os animais estavam sendo treinados. O filme foi filmado ali na Austrália, lugar onde George Miller é extremamente respeitado, assim como Chris Noonan, e o cenário ficou muito parecido como um conto de fadas mesmo, ficava lá no alto de uma colina, o que já é um contraste, significativo com a maioria dos sets, onde você vê que tudo na verdade é uma fachada ou feito com a mágica da câmera, mas aqui não, eles tinham um celeiro, eles tinham uma casa perfeita, a colina verde ao fundo que não precisava ser pintada, as cores eram perfeitas, o céu, as árvores, as ovelhas no campo, é uma coisa muito bonita de se ver. E criar o filme Baby foi um trabalho árduo e inovador ao mesmo tempo, porque tinha o desafio enorme de retratar com precisão as expressões humanas em animais. Essas expressões, que são facilmente reconhecidas em rostos humanos, numa estrutura facial completamente diferente, como a de um cachorro ou a de um porco, exigia muita habilidade, e muita inovação. A técnica de modelagem, utilizada para o filme foi bastante diferente das abordagens convencionais daquela época. Esculturas de animatrônicos foram cuidadosamente construídas para representar com muitos detalhes as
as expressões. E essas esculturas não podiam ser apenas realistas, tinham que ser capazes também de se movimentar, né, de executar movimentos sutis e bem expressivos. Então eles meio que fizeram uma junção, né, dos modelos digitais que eles receberam de cada animal e juntaram com a ação ao vivo dos animais mesmo. E esse processo, né, envolvia rastrear todos os movimentos dos animais reais ali em ação para poder servir de base para as animações. E a geometria dos modelos digitais dos animais precisava corresponder exatamente aos movimentos dos animais ao vivo, para garantir uma transição suave e crível entre o real e o animado. A dificuldade era enorme, né? Você tinha que manipular a posição certinha da língua de uma ovelha ali para coincidir com os diálogos. E a maior parte dessas substituições foi feita ali na parte superior do rosto, ali acima dos olhos, para permitir uma maior manipulação das sobrancelhas, para assim desenvolver melhor as expressões, humanizando então os animais para que de alguma forma o público que estivesse assistindo conseguisse acreditar naquilo, se conectar. Então foi uma abordagem muito diferente de filmes que faziam isso na época, né, como por exemplo A Incrível Jornada de 1993, que usou animais reais, uma abordagem totalmente diferente e inferior na minha visão. E foi então em 1995 que Baby, né, surpreendeu o mundo do cinema ao se tornar um forte concorrente na temporada de premiações, culminando com várias indicações ao Oscar. E nos anos 90 a gente viu vencedores do Oscar que todo mundo concorda que mereceram, né, como Forrest Gump, como Titanic ou como Silêncio dos Inocentes, filmes que ali arrasaram nas atuações e nas histórias, mas também vimos aquelas escolhas que até hoje geram discussões, como Shakespeare Apaixonado, que ganhou como melhor filme, superando filmes mais profundos como O Resgate do Soldado Ryan. E isso fez com que a galera, né, começasse a criticar os critérios da academia e o quanto as campanhas de marketing pesam ali nas escolhas dos vencedores. Isso só mostra que às vezes a academia faz escolhas inesperadas, né? E no meio dessas controvérsias, Baby, o Porquinho Atrapalhado, foi indicado ao Oscar. E a indicação surpreendeu muita gente, né, já que competia com produções mais tradicionais e mais sérias. No Oscar, Baby competiu em uma temporada particularmente muito forte. Coração Valente, que acabou levando a estatueta, Apollo 13, Razão e Sensibilidade, e O Carteiro e o Poeta. Filmes ali importantes, né? E foi indicado a 7 categorias, né? Incluindo a cobiçada categoria de melhor filme. E a história do filme Baby é muito simples. É um porquinho que supera todas as expectativas, né? Contra todas as probabilidades e se torna um bom pastor de ovelhas. Uma premissa simples, mas um tanto encantadora que conquistou o público e a crítica. Mas o que realmente o colocou ali no radar da academia foi a sua execução técnica e a sua inovação, e foi perceber que foi uma paixão que fez esse filme crescer. A combinação inovadora, né, das técnicas de animação e live action, a inovação técnica foi um dos principais fatores que levaram Baby, por exemplo, a ser indicado aos melhores efeitos visuais. E um apoio importante foi o de George Miller, né? A produção contou com esse apoio que foi crucial, e George Miller, mundialmente conhecido pela sua série Mad Max, e ele tem muita experiência, né, nesse ramo da criação de mundos vibrantes e dinâmicos dentro do cinema, e a influência dele ajudou a moldar esse filme, né, embora que numa obra que seja destinada ao público infantil pudesse ser apreciado por todas as idades. James Cromwell foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, com uma atuação bem emocional, poucos diálogos, mas tendo ali uma conexão com Baby, né, com um porquinho que parecia ser de uma forma bem íntima, bem genuína. E além disso, a direção também foi reconhecida, né? Chris Noonan foi indicado como melhor direção e ele conseguiu realmente fazer uma boa direção, né? Equilibrando ali o humor e o drama, uma narrativa bem coerente do início ao fim. A trilha sonora também foi indicada, composta por Nigel Westlake, e ela aparecia nos momentos certos para realçar as emoções, né? O humor, o drama, a tensão. A trilha sonora também ficou bem legal e também veio a indicação de melhor filme. Incrível você pensar que um filme com protagonistas animais recebesse esse reconhecimento. Sim, um filme sobre um porquinho que consegue virar um pastor
pastor de ovelhas, parece bobinho, né? Conseguiu ser indicado ao prêmio de melhor filme. Então, se você ainda não viu Baby, um porquinho atrapalhado, está perdendo aí um filme que é muito mais do que parece. Qual é a sua opinião sobre esse filme? Deixa aí nos comentários que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!